se calhar isto até é grave. Nas crianças, a gente é que vamos levando que não é. Como é que ele de um dia para o outro deixa de andar, não tem equilíbrio no corpo? Como é que de uma febre aquilo evolui assim, sem ninguém naquele momento sabia me dizer com 100% de certeza o que é que o meu filho tinha. Um mês e uma semana. Foi difícil estar ali isolado? Foi. Bastante. Assustador. E não sei, eu não tinha noção de nada, só tinha noção de dor. Eu só queria que me ajudassem. Era na cabeça e nas costas. Era insuportável. Parecia que me estavam tipo a bater e a empurrar para baixo. Senti como se eu estivesse a ser queimada viva por dentro. Eu tenho 24 anos, mas o que é que me vai acontecer? Eu não estou bem, eu vou morrer. Foi o que eu pensei, eu vou morrer. E desatei a chorar. Quando você percebe que alguém que está ali ao teu lado a um metro de distância, nem tanto vai, pode tocar a ti. Desportista, análises sempre perfeitas, sem vícios e sem doenças. Nenhum osso partido na vida sequer. Para mim, não me ia tocar. Eu costumo dizer em amigos, eu senti-me um super-homem, não também não tocava, era uma pessoa saudável, nunca tive problemas, e então era imune a isto tudo. Eu, na altura, quando fiquei infectado, eu andava a correr 10, 12 km por dia. E Ao 5º dia da doença foi internado. Paulo desenvolveu uma pneumonia grave. O internamento, propriamente dito, foi tudo complicado, não é? Eu depois vou responder hoje em dia, é complicado, tudo é complicado. Aqueles primeiros dias foram bastante difíceis. O que é que sentia? Febre alta, muito alta. E o tal cansaço, eu bastava me levantar da cama e tomar o meu duche e voltar 5, 10 minutos e eu sentava-me e parecia que tinha que correr 10 km. Não podemos tirar a máscara, está bem? É muito importante, portanto, é sempre os níveis de oxigênio nestes valores. A maioria dos jovens que tivemos não tinha comorbidades associadas. O doente estava praticamente estável e na meia hora a seguir o médico tem que assumir que tem que ser ventilado e temos que ventilar o doente e ser transferido para uma UCI para ter os melhores cuidados possíveis. Queria o porto de abrigo. Um abraço, um gesto. Costumo dizer em tom de brincadeira, que não é brincadeira nenhuma, ia para o colo da minha mãe. Temos a Zaragatou hoje, ok? Porque tem 5 dias desde a última positiva, mais ou menos o time que nós definimos para fazer uma repetição. Se radiologicamente, analiticamente estiver tudo ok, como eu estou a objetivar que clinicamente está bem, a ideia será amanhã ir para casa. Estava um bocado preocupado porque a minha diagnóstico ficando negativo, eu ainda positivo e já sabendo o resultado, quando chegar para casa a pessoa... Bom dia. Sim, e às vezes as horas acabam por fugir-nos um pouco. Sente-se melhor? Sim. Boa. Canso meio um bocadinho, mas... É normal. Mas hoje já... A informação que tenho para lhe passar hoje é raio-x melhor, necessidade de oxigênio também é diminuir, e que a evolução está a ser positiva, mas vamos manter para já aqui connosco, está bem? Está bem. Eu já consegui tomar banho, já estou a fazer necessidade. Estamos a fazer um tratamento específico para a pneumonia por Covid, mas a evolução está a ser positiva, está bem? Ok. Então vá, até já. Os doentes que estão internados no nosso Covidário, que é no Serviço de Pneumologia, é porque têm motivos de internamento. Ou seja, têm pneumonia com insuficiência respiratória associada ou descompensação das comorbidades que tenham. E nós assistimos a situações de gravidade moderada a grave, mesmo nos jovens. Pode ser doentes pessoas saudáveis que podem ter Covid e ficarem em estado também de moderado a grave. Pronto, respiro fundo, com calma. Querem estar aqui assim? Não. Não tem logo, vem dar mais jeito.
temos receio de não ter capacidade para dar resposta a toda a necessidade, mas isso é transversal a todos os hospitais. O Dr. Vasco me diz que estava na iminência de ir para São José, possivelmente para ser entubado, aí tive pânico, uma pessoa faleceu ao meu lado. Agora, hoje em dia tento fazer uma vida normal, com todos os cuidados, máximos possíveis, mas não deixo fazer a minha vida normal com a minha família, porque a gente tem que viver, porque se eu entrar no mundo do pânico, acho que ainda é pior. Paulo melhorou da pneumonia passados 3 meses, já consegue correr. O mesmo não pode dizer Marta. Eu posso dizer que eu não consigo subir um lance de escadas. E eu fico a pensar, eu tenho 24 anos, eu deveria conseguir subir um lance de escadas, mas não, eu subo e fico com falta de ar. Eu faço mais um esforço, por exemplo, estou a arrumar a casa ou faço qualquer coisa e fico com falta de ar. Pois não só, é estar sempre cansada, mole. Ao contrário de Paulo, Marta sabe como foi infectada. Num jantar de aniversário de um dos melhores amigos. Quando forem a um bar, a um jantar, e se juntarem todos e tiverem esses lapsos, pensarem 2 vezes, porque eles podem se sentir mal, podem ser assintomáticos e podem infectar os seus. E lidar com o peso de infectar os nossos, não é? Acho que não vai ser bom. E para toda a vida não vão ficar só as sequelas físicas, mas vão ficar as sequelas psicológicas. É administradora de um grupo que já conta com 10 mil membros. Entre eles vão falando dos sintomas da doença. Eu senti-me como se me tivessem assim a morder rápido e a largar. Em todas as partes do corpo, ora era na perna, ora era na barriga, ora era aqui, ora era no braço. E senti como se eu estivesse a ser queimada viva por dentro. Eu senti os pulmões a arder, as pernas a arder, a barriga a arder. Febre, tosse, cansaço, alteração do olfato e do paladar. São estes os sintomas mais frequentes até ao 4º, 5º dia da doença. A partir daí, a doença, de uma forma súbita e inesperada, pode agravar-se. E nós verificamos que os doentes que pensávamos que estavam em recuperação, aí por volta do 8º, 9º dia, são internados com quadros de grande dificuldade respiratória. Até mesmo doentes já depois de estarem internados e que a doença aparenta estar a resolver-se, subitamente assistimos a um volte-face na evolução clínica e a um reagravamento dos sintomas e do quadro clínico, e muitas vezes esses doentes, como disse, terminam nos cuidados intensivos. Em termos de terapêutica dirigida à infecção, pouco se evoluiu. Nós temos à nossa disposição alguns fármacos que utilizamos como anti-inflamatórios, nomeadamente corticosteroide, a dexametasona, que tem sido subejamente falada, porque diz respeito a antivíricos dirigidos especificamente a este vírus não existem. O remdesivir, que parece reduzir um bocadinho a mortalidade, vamos lá discutir então os doentes. Esta sintomatologia do senhor qual foi? Eu fui para cá, para fazer a hemodiálise. De acordo com as novas recomendações, pode ter alta do isolamento, sair do isolamento 10 dias após o início dos sintomas, está uma doença ligeira, sem realização de teste. Exceção a isto com teste. Se for profissionais de saúde, se houver transferência para outra unidade de saúde, ou para cuidados continuados, coisas desse tipo. Não se evoluiu na terapêutica, não se conhece totalmente o vírus, mas adaptam-se medidas. As quarentenas vão passar a 10 dias. A evidência científica neste momento é que a possibilidade do vírus ser viável depois do 8º, 9º dia de doença é muito reduzida. Portanto, enfim, casos ligeiros seguramente não é. Casos mais graves pode ir assim um bocadinho mais, mas porque há necessidade também de encurtarmos internamentos, e encurtarmos quarentenas, e encurtar a ocupação de camas para podermos dar resposta à pandemia. Vocês já viram os números de ontem? E as projeções são muito mais, porque a evolução é assim mesmo, entende? E há muita coisa que a gente não sabe, não é? Foi aqui, no Hospital Correio Cabral, que Miguel esteve internado. Esconde a identidade porque teme que os colegas se afastem. Fez agora 16 anos. Estive fechado num quarto. O verão todo? Sim, no mês de agosto.
julho, agosto. E sentes que os teus amigos souberam que tu tinhas Covid? Não. Porque eu depois tive medo que eles, pronto, se afastassem de mim e coisas assim desse ano. Então tornou-se segredo que tu tinhas Covid? Sim. Porque tu tinhas medo de perder amigos? Sim. Acho que ninguém se deve sentir sozinha e infeliz. Inês também se sente revoltada porque diz ser discriminada na escola por ter sido infectada. Sentes que as pessoas te condenaram por teres tido a doença? Sim. Terá sido infectada por uma professora. Foi a primeira doente com Covid a entrar no hospital Dona Estefânia. Estado muito grave, acima de tudo, por causa do coração. O coração, como eu disse, já batia sem sequer conseguir, sem saber a quanto. A febre cada vez mais alta. Ela gritava com dores. Ela disse-me, eu não aguento mais. Eu nunca tive assim na vida. Ela dizia mesmo, eu prefiro morrer, eu nunca tive assim na vida. Assustador e não sei, eu não tinha noção de nada, só tinha noção de dor. Eu só queria que me ajudassem. Era na cabeça e nas costas. Era insuportável. Parecia que me estavam tipo a bater e a empurrar para baixo. No espaço de 48 horas, a Inês conseguiu atingir pelo menos 3 órgãos. Ficaram 3 órgãos infectados. Aquilo foi tudo tão rápido que eu tive que dar um consentimento. Ou a Inês responde bem rápido a esta medicação, ou nós não sabemos o que vai acontecer. Assim que não temos tempo a perder, tem que ser já. Quando tivemos as primeiras crianças, nós utilizámos medicamentos, nós e os adultos e todo o mundo, que os chineses já tinham utilizado e que lhes parecia que podia ter algum benefício na evolução da doença. Portanto, esses medicamentos são off-label, ou seja, são medicamentos em que não há eficácia ainda confirmada, mas que alguém já os experimentou e pode de alguma forma ter algum sucesso. E, portanto, nessa situação, nós explicávamos aos pais, por exemplo, de um medicamento que se utilizou muito e que se falou muito, hoje é muito mediático, é a hidrocloroquina. Um dos órgãos mais atingidos foi os pulmões, mas sempre com oxigênio, sempre oxigenaram. Ela nunca chegou a estar ventilada. Chegou do hospital, ficou em isolamento. Nem a mãe, nem o irmão testaram positivo ao Covid. Marta também teve que assinar para que Martim, de 7 meses, recuperasse da pneumonia grave. Mãe, tem dúvidas? Tenho, mas as que eu tenho você não me sabe responder. Que é se esta medicação vai resultar, se ele vai ficar com sequelas, se isto realmente vai resultar, se ele vai ficar imune. Este medicamento pode dar, principalmente no adulto, alterações a nível do ritmo cardíaco. Portanto, todas as nossas crianças que fizeram hidrocloroquina tinham um protocolo muito apertado de avaliação da cardiotoxicidade que implicava fazer eletrocardiogramas continuamente e avaliar alterações do ritmo cardíaco se fosse necessário interromper essa medicação ou não. Foram 11 dias de internamento. Quando pergunta que sequelas é que o meu filho pode ter, o que é que lhes respondem? Não sabem também, porque ele pode não ter ficado com nada, como pode ter ficado. Nesta altura estamos a fazer exames para tentar também ver se realmente ficou alguma coisa ou não. São mais de 400 as crianças que passaram pela Estefânia. Todas estão a ser seguidas, porque ainda não se conhece as sequelas da doença. Uma criança tenha tido uma pneumonia grave, com falta de oxigênio, nós vamos fazer provas de função respiratória a essa criança. Vamos ver como é que está o pulmão, se a criança ficou com dificuldade em respirar, se tem crises de hiperreatividade brônquica, se tem sibilância, se ventila bem com estas provas de função respiratória, se precisa de alguma terapêutica. Se foi uma criança, por exemplo, que teve estas chamadas miocardites, as inflamações dentro do coração, fazemos em conjunto com os colegas da cardiologia pediátrica ressonância cardíaca. E devo dizer que todos os doentes que tiveram miocardite até hoje, na primeira ressonância, todos têm cicatrizes
no miocárdio. Ou seja, a maioria das crianças não pode, por exemplo, fazer exercício físico. Que sequelas é que tu tens ainda? Muito cansaço. Controlar a respiração. Há outras sequelas. No caso dos adolescentes, como a Inês, a taxa de depressão é muito elevada. A adolescência é, por definição, uma altura da nossa vida que é uma altura de convívio social imenso. Portanto, a adolescente é vive do grupo. Agora imagino o que é que a pandemia fez ao grupo. Portanto, cortou o grupo. Evitou realmente que a ordem natural da vida de um adolescente evoluísse da forma como sempre foi, modificou-lhe o seu comportamento. Desde o início da pandemia, morreram em Estefânia 2 crianças. Uma por Covid, outra sofria também de outra doença. Morreu com Covid. As pessoas estão fartas de usar máscara, as pessoas estão fartas de não poder ter a sua vida normal e isso constitui um risco nesta altura, porque o vírus não se vai compadecer do cansaço das pessoas e isso constitui um risco imenso de que as coisas possam não correr bem. Historicamente, as segundas vagas provocam mais mortes. Esta especialista defende a manutenção das escolas abertas, mas alerta aos pais para as chamadas bolhas de contacto. Se faz surf, se vai à equitação, eu acho que deve manter. Claro que nem todos os desportos têm o mesmo risco, não é? Tudo o que é ao ar livre e tudo o que não implica um grande contacto de uns com os outros, corpo a corpo, tem provavelmente menor risco do que outros. Mas, como eu digo, as crianças não transmitem tanto, não é? Os especialistas garantem que a taxa de transmissão entre crianças até aos 10 anos é muito reduzida. Acontece habitualmente através de um adulto, portanto de um pai que está doente e infecta o seu filho, e se o seu filho não tem sintomas pode colocá-lo na escola e aí pode aumentar algum risco, ou de haver, por exemplo, um professor ou uma educadora ou um adulto qualquer na escola que esteja doente. Isto é uma certeza, é o adulto que infecta a criança. Não há certezas relativamente a este vírus hoje em dia. Entre os 10 e os 16 anos, a taxa de risco já aumenta 20%. E a partir dos 16 anos, a probabilidade de infecção é igual ao adulto. Vamos fazer aqui um ponto de situação das crianças internadas na unidade de Covid. Temos alguma criança grave com risco de ter que passar para os intensivos? De momento, todas as nossas crianças estão estáveis. Mas em todas as idades há factos que intrigam. Uns apanham, outros não. Uns não têm sintomas, outros têm, mas são ligeiros. Outros ainda ficam à beira da morte. É uma verdadeira roleta russa. É como diz uma roleta russa, porque isso tem muito provavelmente a ver com a suscetibilidade que cada um de nós tem a determinada doença. As doenças infecciosas são sempre diferentes. A doença infecciosa varia sempre de indivíduo para indivíduo. E o que condiciona essa variação são 3 vetores, ou 3 fatores, como queiram. É o agente infeccioso em si, a maior ou menor carga vírica que infecta o indivíduo, é o indivíduo no seu aspecto, no seu ambiente, isto é, o indivíduo que está num ambiente de subnutrição, de subdesenvolvimento socioeconómico, de pobreza, está mais suscetível à infecção do que o indivíduo que vive num ambiente de riqueza, de boas condições higiênico-sanitárias, e é a própria genética do indivíduo. Eu posso ter um perfil genético que me faz defender mais facilmente desse agente infeccioso, ou posso ter um perfil genético que me torna mais permissivo esse agente infeccioso. Parece realmente haver uma suscetibilidade para se apanhar a doença ou não. Por exemplo, eu ontem vi na consulta uma criança, eles são 3 irmãos, e ele apanhou a doença e o irmão e a irmã não apanharam. Estamos à espera de um doente cardíaco, não é? Do Hospital de Santa Marta. Que pela sua patologia de base e pela sua doença grave é deposto para a cirurgia e que nesse contexto fez um rastreio do SARS-CoV-2 e veio positivo. No Dona Estefânia, todas as mães estiveram com os filhos, mesmo as que não estavam infectadas,
como era o caso de Carla. Explicámos muito bem aos pais, é assim, acho que não estavam infectadas, que foram uma minoria, mas que existiram, e dizíamos, olha, a senhora não está infectada, se ficar a acompanhar o seu filho tem um risco de poder vir a apanhar a infecção. E aquilo que aconteceu com algumas mães é que elas nunca se infectaram. Até posso ter medo, mas eu não vou deixar de estar a dar um beijo ao meu filho, ou um abraço, ou nada. Continuamos, não é? Temos que os abraçar também e se eu tiver que ter também, vou ter. Naquele caso, realmente, o meu teste deu negativo. Todas as mães que lá tiveram comigo, acho que nenhuma teve aquele medo de eu estou negativa e o meu filho está positivo e eu vou ficar por causa dele. Não, acho que nenhuma mãe deixou de abraçar, de beijar, de tratar por causa disso. Os profissionais de saúde afastaram-se das famílias nos primeiros tempos. Agora, apesar do cansaço, tentam minimizar os riscos. A Carla mãe sai daqui, chega a casa, despe a roupa, aquela roupa vai para lavar e toma banho. Só depois de tomar banho é que existe contacto com os miúdos, todos. A Carla mãe ensinou aos 3 que têm que usar máscara sempre e têm que lavar as mãos sempre e desinfetar sempre. É a única coisa que nós podemos fazer uns pelos outros. Em casa têm cuidados? Não abraça os seus filhos? Não dá beijos? Ou como é que faz? Dou. Essa parte era impossível porque até é uma necessidade e eu não os posso privar também disso, porque eles já ficam privados em relação ao tempo que estão com a mãe e com o pai. Portanto, se eu, o pouco tempo que estou com eles, os privar desses momentos de maior carinho, obviamente que há cuidados, uma lavagem frequente das mãos, a etiqueta respiratória, claro que isso nós mantemos e eles têm esse ensino também e estão muito despertos para isso, mas é impossível não haver contacto. Ele chegou a espirrar diretamente, não é? Eu com ele ao colo e ele a mandar um espirro, assim, pronto. Se a pessoa não teve, vai ter de certeza. O pai de Martim também ficou infectado. Acham que terá sido no aniversário de um sobrinho. Estávamos em março. Mostram o rosto dos filhos para sensibilizar que pode acontecer a qualquer um. Isto é uma doença de incerteza. Isto é uma doença de que eu estava a sentir-me bem, estava só com cansaço. Mas também ninguém me garantia que passado um dia ou umas horas eu ia começar com uma tosse, com uma falta de ar, não se sabe. E nós, graças a Deus, estamos aqui os 4. Mas há pessoas que não estão cá, né? Que foram. Portanto, nesta família de 4, 2 ficaram infectados e 1 em estado grave. Nesta outra casa, todos estiveram doentes, mas mãe e filho mais velho só tiveram sintomas ligeiros. Um mês depois, Enzo, o filho mais novo, sofreu uma MIS-C, uma doença grave provocada pelo SARS-CoV-2. Essa doença, quando apareceu, tinha algumas parecenças com a doença de Kawasaki, que é uma doença da infância em que há uma desregulação imunológica e que ataca o coração. E tinha outras semelhanças com outra doença que também aparece aqui na pediatria, que se chama o síndrome de choque tóxico, que é desencadeado por 2 bactérias, que nós conhecemos bem, e que dão quadros também de falência multiórgão. E, portanto, aquilo que aconteceu quando apareceram os primeiros MIS, e aconteceu connosco aqui na Estefânia, é que nós estamos muito sempre em rede com médicos de todos os países. E vamos falando uns com os outros sobre coisas raras que aconteciam com o Covid. Esta doença rara e potencialmente fatal era desconhecida pelos médicos. Desde o início da pandemia e só em Lisboa houve 8 casos. O vírus entra, até a pessoa pode ter uma doença muito ligeira, mas o nosso sistema imunológico tenta combater o vírus. Só que depois às vezes o vírus já não está lá, desapareceu, e o nosso sistema imunológico não percebe que o vírus não está lá e continua a combater. Só que não há vírus para combater, então começa a combater as células do próprio organismo. Isto é uma ambulância, isto aqui é o portão para a ambulância entrar, isto é o hospital todo, isto aqui é a mãe, isto é o Bruno, o médico que acontecia, isto aqui só faz o raio-x. A febre começou numa quinta-feira, no sábado, quando chegou aos 40, Cleusa levou o filho para o Hospital do Barreiro. O teste ao Covid deu negativo e, como a febre baixou, mandaram-no para casa. Na terça-feira de manhã é que foi um susto enorme. Ele não
deixou de andar. Não tinha equilíbrio no corpo, não tinha. Ele parecia um bebê que ainda não tem equilíbrio, não sabe sentar, não sabe andar, não sabe nada. Ele só sentia bem deitado com as mãozinhas no ouvido. Ele só gritava, queria dormir. E isso só os ovos, sem as cascas. Nesta altura, Cleusa e o filho mais velho já tinham testado negativo. Enzo, já no Hospital do Barreiro, repetiu várias vezes o teste, que só à quarta vez deu positivo. Como é que o meu filho num dia anda e no dia seguinte já não anda? Aquilo para mim foi: o que é que se passa? Ninguém sabia responder. O estado da criança era considerado muito crítico. Foi enviado de urgência para o Estefânia. Levar ele para os cuidados intensivos, para mim foi a pior espera da minha vida, porque eu não pude ir com ele. Eu não podia sair do quarto. Eu fiquei ali à espera que de bons resultados ou maus resultados, que depois eles iam me chamar. Que eu ia ter com ele, ou se não fosse possível, ainda tinha que ficar lá. Então foi a pior espera da minha vida. Quanto tempo? Não sei dizer, para mim foi uma eternidade. Para mim foi uma eternidade, porque eu fiquei naquele quarto sozinha, a rezar. Foi na Estefânia que eu realmente senti na pele que o Enzo, que o meu filho, naquele dia, se calhar se ele tivesse ficado no Hospital do Barreiro, o meu filho não aguentava até o fim de semana. Eu nunca pensei que o caso fosse assim tão grave. Nunca pensei. Nunca. Como é que de uma febre aquilo evolui assim? Sem ninguém naquele momento sabia me dizer com 100% de certeza o que é que o meu filho tinha. Ninguém. O que é que os profissionais têm que fazer? Nós temos que interromper aquela tempestade, aquela desregulação que existe e damos terapêuticas imunomoduladoras. Portanto, vão fazer uma imunomodulação das defesas para travar esta situação. De qualquer das formas, são situações muito graves porque dão falência de alguns órgãos e, portanto, é preciso um suporte, no fundo geral, de medicina. Ele tinha alguma doença? Não, super saudável. Sempre foi uma criança saudável? Sempre foi uma criança super saudável. Super. Nunca tinha tido nenhum problema? Não. Nunca. Nem respiratório? Não. Uma constipação à nascença que eles apanham, bronquite asmática desapareceu, que nós... Não. Uma criança normal e saudável? Isso mesmo. Teme que as outras crianças deixem de brincar com o filho na escola, por isso esconde-lhe o rosto. Até porque a doença já provocou traumas à mãe e ao filho. Ele já estava tão traumatizado que elas entravam e ele dizia: não vão me picar, não podem me picar. E ele gritava de desespero: mãe, ajuda-me, ajuda-me. Eu não sei o que é uma noite tranquila. Eu tenho insónias. Porque eu tenho medo de dormir descansada e o meu filho ao lado de mim pode passar comigo. De repente eu tenho medo que ele deixe de respirar, tenho medo que ele tenha alguma coisa e eu ali ao lado não sentir. Eu, de madrugada, eu levanto constantemente a meter a mãozinha no nariz dele. Eu às vezes abano ele. Faço festinha, vejo a temperatura. Eu tenho o termómetro de madrugada, eu vou medir a temperatura do meu filho, que eu tenho muito medo. O senhorio quer aumentar o valor da renda e Cleusa não consegue pagar mais. Trabalha num hipermercado. Nunca parou. No serviço, mais ninguém ficou positivo. Não sabe onde foi infectada. Não fui comer fora, não dei transporte, não tive com ninguém que mais tarde viesse acusar o positivo, até hoje nada. Não fui beber café com ninguém também que viesse dizer estou positivo. No trabalho, o trabalho era onde eu tinha mais contacto com os meus colegas. Nós estávamos todos, ainda estamos... sempre com máscara? Sempre, e mais com os cuidados. Mas algum funcionário ficou? Não, até hoje, da minha secção, ninguém. Fui eu que passei os meus filhos. Onde é que eu paguei isso? Como é que se vive com isso? Se o meu filho morrer, eu sou a culpada. Como é que se vive com isso? Não se vive com isso.
Pronto, já.